Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, que estamos aqui nesta noite, reunidos na presença do nosso Senhor. E eu cumprimento também a vocês das mídias sociais que nos acompanham. Que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem nos abençoado todos os dias da nossa vida. Nosso Deus é o Deus de amor, Deus de paz, de justiça, de alegria. Todas estas coisas vêm de Deus e você as pode receber. Deus gosta de abençoar seus filhos. Quando você ama e segue Jesus, você pode receber estas bênçãos que nós temos recebido da parte do nosso Deus todos os dias, diretamente do nosso Deus, Ele é maravilhoso. Por isso estamos felizes, alegres, satisfeitos nesta noite, porque o nosso Deus está ao nosso lado. Ele tem nos olhado com seu olhar de misericórdia, Ele tem nos ouvido também. Nós nos alegramos muito na presença deste Deus. Neste momento, eu convido a missionária Francisca para fazer a oração de intercessão nesta noite. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E também a você que nos acompanha nesta noite, E nós vamos orar a Deus, Leva o teu pensamento no torno da graça, para que o Senhor possa vir nos abençoar e abençoar também a sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus engrandecido e maravilhoso, Senhor, aqui nós estamos diante da tua presença, ó Pai, mais uma vez, Senhor, para te pedir, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, venha segurar nas nossas mãos, Jesus querido, porque os dias são difíceis, são maus, Senhor, mas o Senhor é o Deus que tudo pode nas nossas vidas, o Senhor é o Deus que nos ajuda, que nos abençoa, é o Deus que fortalece, Senhor, o joelho fraco. Senhor, abençoa neste momento, Pai. Eu apresento em tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que se encontra aqui nesta noite, meu Pai. Que o Senhor vai de encontro com cada um. Realiza, Senhor, o sonho, Senhor, do teu povo, das tuas igrejas, Pai. Eu apresento em tuas mãos, Jesus querido, aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui, aqueles que estão em casa, que estão passando por dificuldade, Pai, e que possa receber, Senhor, das tuas mãos, Senhor, a bênção material e espiritual. Aqueles que têm uma causa na justiça, que o Senhor possa entrar com uma providência, meu Pai. Senhor, eu não sei o que é que eles precisam, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor tem nos sondado o nosso deitar e o nosso levantar e o nosso agir. Deus, eu apresento a família, Senhor, da
pastora Débora, o irmão Rodolfo, a irmã Luísa, a irmã Geni, Senhor, que não se encontra aqui nesta noite, Pai. Vai lá, Senhor, envia os teus anjos ali, Senhor, no lar dela, Senhor, e faça, Senhor, um rebuliço espiritual na vida dela e ali naquele quintal. Também o irmão Juventino e a irmã Enisa, Senhor, a Chile, que acabam de chegar, o Pai, o pastor Donizete, a diaconisa Dulce, que aqui se encontra conosco nesta noite, Senhor, a pastora Ruth, meu Deus, abençoa ela e a família dela. Me abençoa a minha vida, abençoa a minha família também, Pai. Alcança eles com uma bênção de salvação. A família, Senhor, dos meus irmãos que se encontram longe, que o Senhor vai de encontro nesta noite. Pai, abençoa o culto desta noite. Que o Senhor venha, Senhor, nos agraciar com a Tua presença no nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Santo é o nome do nosso Deus, Ele é maravilhoso, glorificado seja Ele. Neste momento eu passo a direção ao pastor Donizete. Aleluias, graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seguidor, seguidora das mídias sociais, internauta. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo tempo, onde quer que você esteja e vá. Curta e compartilhe o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue. Curta as nossas páginas e siga-nos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative as notificações para que você seja avisado e acompanhe todas as nossas publicações. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você falar conosco e fazer doações apoiando esse ministério que leva a esperança ao mundo. Não se esqueça também, nesse início eu quero dizer para você, próximo domingo às 15 horas, será o dia 30 de junho, último domingo do mês de junho. O culto será às 15 horas, será um culto especial em que eu celebrarei em agradecimento a Deus pelo meu 51º aniversário. Estão convidadas e participaram conosco as cantoras Marisete Santos e Salete Sanitá, que cantarão aqui com a gente. Então, esteja com a gente, mas atenção! Como nós faremos uma confraternização, vai ter uma recepção aqui para você que participará com a gente, todos e todas que forem participar deverão nos informar até o dia 25 de junho. Tem aí os contatos na descrição do vídeo e você pode utilizar desses contatos para comunicar com a gente e fazer as suas considerações. Nesse início, antes de nós cantarmos, nós vamos cantar o hino de número 193 da harpa cristã. A harpa cristã, que é o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. O nosso abraço, a bênção de Deus. A nossa irmã Débora, que compartilha aqui, já diz a paz do Senhor. A Ruth, que está monitorando. Wesley Lima acompanhando a gente. Nosso irmão Rodolfo também dizendo a paz do Senhor a todos. Mariane, Mariane, estamos com saudade de você, apareça, está acompanhando a gente. Ricardo Lorenzon, Cleusa Paz de Curitiba, Claudinei Mendel, Nelson Martins de Maringá, Joyce Smith, Paulo Vieira, Francisco Lopes, Juliana Araújo e a minha tia Isaura Siqueira, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, acompanha-nos. Como a pastora Ruth disse aqui no início, Deus, irmão Juventino, Ele gosta de nos abençoar. Eu gostei desse negócio aí. Deus gosta de nos abençoar, irmã Laura. E isso é uma bênção. E já que Ele gosta, irmã Inísia, de abençoar, então eu vou tomar posse dessa bênção de Deus, dessa graça, e a minha orientação, o meu pedido, a minha oração, a minha sugestão para você, que você também tome posse
dessa bênção, dessa graça de Deus na sua vida. Zuleide, que está acompanhando, um abraço aí para o meu companheiro Temistocris Santos Vital, que acompanha a gente também. Vamos começar com o 193 da harpa. Pedir aqui para a Ruth vai nos auxiliar no canto dessa música. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em tuas promessas ou em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus
Glória a Deus. Maravilha, bênção do Senhor. Bem cedo esse Jesus virá. Aleluia. E algo maravilhoso, não é, pastora Ruth? Uma bênção de Deus. Glória a Deus. Então não permita que a sua alma ela se abata por nada. Quem não assistiu o nosso programa de rádio na sexta-feira, nós trouxemos um tema bastante interessante. E naquela oportunidade nós lemos um texto que é a cura da filha de Jairo. E aí o texto diz o seguinte, irmã Débora, que o Jairo chegou e depositou a sua vida, se jogou nos pés de Jesus, porque a situação era crítica. Ele disse para Jesus: tenha misericórdia de mim, o senhor precisa ir até a minha casa porque a minha filha está morrendo. E aí Deus, ele tem o tempo dele de trabalhar. Jesus: não, eu vou lá na sua casa. Mas aí até que Jesus conversa com a multidão, aquele monte de gente tocando ali Jesus, ele ainda operou um milagre curando a mulher que havia 12 anos estava com um fluxo, com um corrimento, com um problema. E aí o que acontece? Quando ele termina, acaba de operar, irmão Juventino, aquele milagre curando a mulher, de repente diz que chega às pessoas e diz assim pro Jairo, os empregados dele: seu Jairo, não precisa incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Olha que coisa terrível. E às vezes na nossa vida é assim, direto, porque diz que miséria pouca é bobagem, né? Então você tem uma dificuldade, você está lutando para sair daquela dificuldade e de repente já chega outra pior ainda. E aí o Jairo se abateu, ficou triste. E Jesus olhou para o Jairo e disse assim: não tenha medo, tenha fé. Então essa é a palavra, é a mensagem dessa música, né? Se tu, minha alma, em Deus suplique, não recebe, confiando fica. Não vamos ter medo, nós precisamos ter fé. O medo não opera a graça de Deus, mas a fé opera. Remove as montanhas, não é assim que está escrito? Então é isso que nós precisamos entender e procurar na nossa vida. Quem é o próximo agora, pastora Ruth? Você anotou aí? Você não anota, né? Ainda bem que eu anoto aqui, né? A nossa irmã Débora vai fazer a leitura da palavra de Deus, fazer mais uma oração. Se tiver aí uma palavra também, fique à vontade para nossa meditação nessa noite. E continue buscando a presença de Deus, porque Deus está aqui e tem bênçãos para a nossa vida. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E a você que nos acompanha. Realmente, a minha avó ainda falava mais. Ela falava: parece que é uma coisa, né? Quando você pensa que você vai levantar, você agarra em alguma coisa, você fala: é a solução, né? É outro problema chegando. Exatamente, desse jeito. Não é fácil. E é engraçado como que Deus faz as coisas, que a palavra que Deus colocou hoje no meu coração para ler, até na hora que eu estava ali fora lendo, eu falando que é uma oração, né? E ela fala exatamente sobre termos fé e esperar em Deus. Eu convido aos irmãos e a você também que está em casa a meditar no livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 73. Livro de Salmos, capítulo 119 e o versículo 73 em diante. Amém? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque eu tenho esperado na tua palavra. Bem, sei eu, ó Senhor,
que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligistes. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a tua palavra, segundo a palavra que deste a teu servo. Venham sobre mim as suas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que te temem, para aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos seus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Estremecestes, dizia, quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdades, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica segundo a tua benignidade. Assim, guardarei o testemunho da tua boca para sempre. Ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Então essa palavra aqui é o nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente é atacado, a gente é feito ciladas, né? Mas a gente tem que ter fé e tem que esperar no Senhor. Porque aqui, né, como a palavra fala, por mais que o coração da gente às vezes anseia por algo, às vezes a gente está ali, né, pensando, perguntando o porquê daquilo, mas no momento certo o Senhor, Ele vai fazer a obra, no momento certo Ele vai transformar, no momento certo Ele vai agir. Então essa palavra é um pouco longa, mas assim, se você com o tempo conseguir ler ela bem com calma e meditar nela, parece que é a vida da gente que foi escrita ali, né? Porque as mesmas coisas que nós estamos passando hoje, as mesmas lutas, as perseguições, as aflições, também foi vivida lá atrás, né? Então, a palavra de Deus é isso, é testemunho de fé para nossas vidas. E essas palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Aleluias, graças a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa irmã e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. E que essas palavras nós possamos guardá-la na nossa vida, porque sempre bênção, é sempre maravilha nós termos essa oportunidade, né, de ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra do Senhor também, né? Afinal de contas, né, diz o texto, né, da poesia da música: meus dons e talentos são para te servir, meus bens preciosos são teus, não vejo razão da minha vida, sem ti tu és o meu Senhor e o meu Deus. É a música que nós estamos ouvindo aí, ó, de fundo. Então é isso para a nossa vida. Se nós guardarmos essa palavra, se nós guardarmos essa palavra de Deus, certamente bênção e vitória virão para a nossa vida, no nome de Jesus. Nós vamos aproveitar, vamos fazer mais uma música. Nessa oportunidade nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas à casa de Deus, e depois nós vamos ouvir a Débora e a Laura, que vão cantar uma música, um louvor para o Senhor nosso Deus. Nessa oportunidade
eu quero lhe convidar para a gente pensar um pouco. A nossa irmã pastora Ruth depois vai fazer uma oração por todos. Antes, porém, eu quero fazer algumas considerações. Dizer para você que sempre é bom, nesse momento em que Deus nos dá a oportunidade de nós fazer o ofertório, e o ofertório ele é uma parte importante no culto, é um culto a Deus, irmã Enísia. Dizer que o tamanho da oferta que eu e você nós oferecemos a Deus não define o culto agradável. Então eu sempre falo que a irmã Enísia, ela no culto, ela já traz uma nota de R$1.000 para ofertar a Deus. E ela só não balança assim, mostra ali na câmera, o pessoal vê, porque a gente contém ela. Então diz: olha, irmã Enísia, não faça isso. Então, tem muita gente que faz assim. Lembra daquele senhor, daquele homem que foi orar, aí gritou bem alto, né, na sua oração, como disse Jesus, e ainda olhou para um outro e disse: olha, eu não sou como esse aí, né, que é isso, mais aquilo, né? Eu sim, né? Eu oro, jejuo tantas vezes no dia, faço isso, faço aquilo. E Jesus disse que esse não desceu justificado. O pobre coitado que estava do lado, irmã Enísia, depois de uma dessa, ele simplesmente olhou para Jesus e falou: olha, o que me resta agora? Se esse aqui é todo poderoso, vai dar oferta de R$1.000, o que me resta agora? Olhou para Deus e falou: olha, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre, um desgraçado e nu, nada tenho. E aí Jesus disse o seguinte, que quem desceu justificado para sua casa foi exatamente aquele que achava que não era nada. Então nós somos alguma coisa em Deus. Nós estamos aqui, temos a oportunidade de ofertar, participar do culto. A oferta é um culto também. Então os que estão aqui, a pastora Ruth está ali com a salva, que nós denominamos salva, para recolher as ofertas e os dízimos que os irmãos trouxeram à igreja hoje. E você que acompanha-nos pelas mídias sociais, temos a oportunidade também de concedemos a oportunidade para você ofertar também o seu culto a Deus. Na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, para que aquilo que você sentir no seu coração, contribuir, e Deus ele vai abençoar a sua vida de uma forma especial. E mais uma coisa é importante a gente dizer, que é quanto à quantidade da oferta. Eu vou fazer igual a irmã Enísia, vou pegar uma nota de R$1.000, de R$10.000, olha, se você não der 10.000, você não vai ser abençoado. Olha, agora aqui vamos fazer uma filinha, né, para os irmãos virem aqui à frente, cada um trazer R$50. Nós não fazemos essas coisas. Há pessoas que fazem, cada um tem uma forma de trabalhar. Não compete a nós tecer um juízo de valor sobre essa questão que o outro faz. Nós respondemos pelo nosso ministério, pela nossa igreja. A gente entende que é dessa forma que Deus nos abençoa, então fechado. Esse é o nosso culto a Deus. Às vezes a pessoa tem uma outra forma de cultuar, então é um problema de cada um. Mas nós aqui entendemos que a oferta, ela sendo um culto a Deus, no que se refere à quantidade, isso é uma proposição que a gente tem no nosso coração. Então Deus ele fala com cada uma das pessoas, e nós, tocados pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, oferecemos o nosso culto de louvor e adoração nesse quesito também. Apesar de que muitas pessoas não acreditam no próprio Deus, e oxalá vão acreditar, né, na tua palavra, nós acreditamos em Deus, acreditamos na tua palavra, e por vezes ouvimos a voz de Deus falando as nossas vidas, tendo em vista que a Bíblia diz que ele fala de diversas maneiras.
Quando eu citei aqui, por exemplo, o texto que nós trabalhamos no programa de rádio, eu estava com algumas preocupações, e quando a preocupação vem para a nossa vida, a primeira coisa que acontece, irmã Shirley, é o medo. Então todos nós temos medo, o medo é inerente do ser humano. E aí Deus me deu aquela palavra: não tenha medo, tenha fé, que eu dividi com as pessoas e estou dividindo com você aqui também. Então Deus fala, Deus ele trabalha na nossa vida e ele está falando com você, tanto os que estão aqui quanto os que nos acompanham. E você vai contribuir com aquilo que você sentir no seu coração. Então, irmã Ruth, pode usar o 3, vamos orar, e na oração a gente ora por aqueles que vão contribuir, bem como por aqueles que por alguma razão não terão as condições de contribuir. Deus te abençoará para que na próxima vez, ou quando você propor no seu coração, tenha as condições de fazê-lo. Pastora Ruth, é contigo. Deus de poder, mais uma vez, amado Deus, nós te agradecemos por esta noite. Obrigada pelas tuas bênçãos, Senhor. Neste momento, queira abençoar grandemente aos teus servos que irão ofertar a ti, e aqueles que não poderão ofertar também, amado Deus. Abençoe da mesma maneira, pois tu és um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bênção. E nós, Senhor, temos recebido de ti, estamos certos, Senhor amado, do teu grande poder sobre as nossas vidas e sobre a vida do teu povo. Amém, Jesus. Aleluias, graças a Deus. Vamos fazer oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. De novo, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar a teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em seu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar a seu lado, Senhor. E que a cada dia eu venha mais e mais estar a seu lado,
estar a seu lado, Senhor. Maravilha! Então que a gente possa sempre, no nosso culto de louvor e adoração a Deus, oferecer essa nossa vida ao Senhor, essa nossa oferta, sempre com amor. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos os irmãos aqui presentes, aqueles que vão contribuir também no decorrer dos dias. Deus abençoe grandemente a sua vida e esteja certo que você receberá mais e mais do Senhor. Vamos ouvir a nossa irmã Laura, com a Débora também louvando ao Senhor. Vocês poderão utilizar os dois microfones. O nosso abraço ao Ricardo Lorenzon, que acompanha-nos. Deus abençoe. O Márcio Pereira e Nenê Rios também. Receba a bênção e a graça de Deus sobre a vida de vocês. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer Deus do Impossível. Essa música é do Toque no Altar. Eu vou tirar, deixa eu só modificar aqui. Nós vamos tirar um pouco mais baixo, tá? Senão eu mato vocês. Isso, para deixar que eu comece aqui. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em
Amém. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. E é isso. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. E o que dizes, Deus, sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele não desiste jamais da nossa vida. Ele está para nos dar a bênção, a vitória. Há mais alguns irmãos ou alguma irmã que deseja oportunidade nessa noite? Ok? Bom, então nós queremos ler um texto com os irmãos. Nós vamos falar da palavra de Deus para a gente partir para o encerramento. E eu estava ali hoje conversando com a minha mãe que está aqui, ó, a minha mãe, e aí nós estávamos cantando uma música do passado, eu e ela, e falei, olha aí Deus falando, então vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. E Deus colocou uma palavra no nosso coração que eu quero dividir com os irmãos e com todos que acompanham-nos nessa noite. O tema para a gente refletir é o seguinte: há do verbo existir, então existe vida eterna após a morte. É necessário consciência antes dela, tanto antes da morte quanto antes da vida eterna. Poderia aqui até ser antes delas, mas como eu quis dar ênfase à morte, que é uma coisa que chama a atenção da gente, então eu coloquei antes dela, para destacar a morte. Então, há vida eterna, pastora Ruth, após a morte. Mas é necessário consciência antes dela. Ela quem? Antes da morte. E aí, para a gente referenciar o que Deus tem para nós nessa noite, eu quero convidar os irmãos para a gente ler Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, o verso 19 ao 31. Lembrando que a gente sempre utiliza, por uma questão de praticidade, a nova tradução na linguagem de hoje, mais tranquilo para o pessoal entender, você que acompanha a gente, entender a palavra de Deus. Abra o seu coração ainda mais, porque Deus ele tem bênção para a sua vida. Há alguns que dizem que essa é a parte mais importante do culto. Eu sempre discordei. Culto não tem parte mais importante. Tudo no culto é bênção de Deus. Então não existe uma parte mais importante, menos importante. Eu entendo que o culto inteiro é para Deus. Desde o momento que a gente inicia o culto, vem aqui um irmão, uma irmã, dar um testemunho, ler um texto, cantar uma música, o Rodolfo está ali na bateria, a Ruth ali, são partes importantes do culto. Uma não sobressai sobre a outra, não é mais ou menos importante que a outra. Um louvor, por exemplo, que a gente canta é também palavra de Deus, assim como o que nós estamos fazendo aqui. Um testemunho de alguém que vem também é palavra de Deus, então tudo é culto ao Senhor nosso Deus. Mas respeitamos quem pensa diferente. Lucas 16, versos 19 ao 31, que nos diz assim, essa importante palavra: Jesus continuou. Então é importante a gente perceber já o início ali. Se continuou, estava fazendo alguma coisa. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre,
chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Então, para a gente entender, então costumavam largar ele perto da casa do rico, então ele não ia, ele era levado. E quando fala costumavam, são mais que uma pessoa, então deixavam ele lá. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Então nós temos aqui referência de duas festas. O rico fazia a festa todo dia e Lázaro comia as migalhas. Então essa é a festa da terra. O Lázaro morre e ele é levado para junto de Abraão para a festa do céu. O rico também morreu. Ai, que coincidência, mas rico morre? Morre também. O rico morreu e o que aconteceu? Foi sepultado, ponto. Não tem nenhuma referência aqui nele. Morreu, foi sepultado. O Lázaro, no momento que morre, ele vai para junto de Abraão e é levado para a festa do céu. O rico morreu, ponto. Aí vem a desgraça, né, para frente. Ele, o rico, sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, aqui ele agora está num ambiente ruim, no fogo. Aquele Lázaro que ninguém queria passar perto dele, aliás, o rico não queria passar perto dele, porque estava ferido e os cachorros lambiam, né, as feridas dele. Aquele Lázaro que o rico, não vou nem chegar perto, que é perigoso pegar uma doença, alguma coisa aí. O tormento era tanto, irmão Ventino, que o rico olhou para o Abraão e falou: olha, fala para o Lázaro vir aqui, molhe o dedo aí na água e passa aqui na minha língua para eu matar a minha sede. Então pensa bem o tormento que essa criatura não estava passando ali a ponto de dizer isso. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo, um buraco entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Então aqui o rico, ele não estava sozinho. Tanto do lado que estava Abraão e Lázaro havia mais pessoas, quanto, irmão de Ventino, do lado que estava o rico, fala vocês. Então não é você, é vocês. Então tinha mais gente ali com ele, naquele sofrimento. O rico então disse: nesse caso, já que não é possível, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos que ficaram. 5 irmãos. Deixe que ele, o Lázaro, vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Então aqui nós vemos mais algumas coisas interessantes. Primeiro que ele chama o Abraão de pai. Então não era o rico um pé rapado, um deserdado. Ele conhecia, digamos, o evangelho, a verdade. Ele era filho de Abraão também, não era um gentil. Mas não olhou para a palavra. Outra coisa nós vemos aqui, que ele tinha o quê? 5 irmãos, e
tal como ele, agia da mesma forma. Então por isso a preocupação dele de pedir que voltasse, porque olha, os meus irmãos estão indo na mesma toada, a mesma ignorância, como dizia o saudoso irmão Oséias Araújo, lembra dele, o Ruth, que falava que era gonorância. Então a mesma gonorância que tinha esse rico que havia morrido, estava morto, os seus 5 irmãos também tinha, ele sabia disso. Então a preocupação dele tentar salvar pelo menos os irmãos que estavam lá, já que ele não podia mudar a sorte dele. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar, sair do túmulo, abre o caixão, sai a pessoa de dentro do túmulo e vai lá falar com os irmãos. E foi lá, falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Então, aquilo que o cidadão fazia em relação a Lázaro, toda a exploração, enfim, ele mesmo reconhece depois que é um pecado. E os irmãos estavam fazendo a mesma coisa. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Olha que situação. Então, mesmo que alguém ressuscite, mesmo que o Lázaro vá lá, mesmo que você vá lá, eles não vão ouvir. Porque aquele que tem fé, ele lê a palavra de Deus, acredita nela e obedece. Aquele que não tem, mesmo que venha alguém que já tenha morrido, ele não vai crer. Então, com esse texto, nós vamos pensar um pouco aqui acerca da palavra de Deus e tecer mais alguns comentários para nossa edificação. Jesus, ele dedicou um tempo imenso sobre essa questão do dinheiro. E hoje eu estava cantando com a minha mãe aqui o hino da sacola furada, né? Põe na sacola furada. Eu falei para ela, não pode colocar dinheiro, né? E aí começou essa meditação nossa dessa palavra, né? E começamos a falar acerca do dinheiro, né? Mas o dinheiro, ela falou, o dinheiro não é problemático, ele não faz mal, né? Aí eu respondi, não, o dinheiro não tem nenhum problema. O problema das pessoas é o amor que ela tem sobre o dinheiro, a ganância. Aí me veio esse texto e começamos a dialogar. Então Jesus teve uma dedicação grande do que se refere ao dinheiro. Nos inúmeros registros bíblicos acerca do dinheiro não estão registrado ou ensinado, no entanto, então sempre é bom fazer essa referência. Por quê? O pastor pregou contra o rico, o pastor está falando mal do rico, o pastor falou que o rico não tem salvação. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso. Então a Bíblia não ensina, não diz que ser rico é pecado, é um problema na vida da pessoa. Não é problema. Então a irmã Enise, ela pode ter a casa dela pode estar cheia de dinheiro. Entra no quarto, não tem nem como entrar. Dinheiro para tudo quanto é lado. Não tem nenhum problema, desde que o coração dela não esteja ali naquele negócio. Porque repetidamente os textos advertem que riquezas podem ser ciladas e tentações que nos levam à ruína e à perdição. Então esse é o problema. Ela pode ser ou não uma cilada e uma tentação. Vai depender do que eu vou fazer com aquilo. Isso acontece se e quando colocamos o nosso coração no dinheiro, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Todos. Então imagina, pensa, a pior mal que você imagina, todos eles. Está escrito que é uma fonte de todos os tipos de males. Todos. E algumas pessoas, por querer tanto o dinheiro, se desviaram da fé e encheram as suas vidas de sofrimento. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso de número 10. Então, após dizer aos fariseus
voltando lá no início do texto que nós lemos, né? E continuou Jesus. Então, após ele dizer aos fariseus: não podeis servir a Deus e às riquezas, observando a contradição que havia na vida deles, dos fariseus, pregavam uma coisa e vivia outra, Jesus conta a história de um homem que amava o dinheiro, vivia no luxo e pensava que o fato de ser descendente de Abraão garantiria a salvação. Esse é um dos problemas que a gente tem. Não, mas olha, eu sou da igreja tal. Olha, eu dou o dízimo na igreja tal. Não, eu sou religioso também. E acha que está salvo. Por isso nós temos, infelizmente, na igreja brasileira, esse tipo de problema. Pessoas que se dizem crente, mas carregando, né, o que não deve dentro da Bíblia. Dinheiro na cueca, dinheiro na tanga, dinheiro dentro da Bíblia, fazendo evasão de divisas, fazendo lavagem de dinheiro na igreja. E acha que porque se diz crente, tem a carteirinha, é pastor, é apóstolo, é missionário, sei lá qual mais título tem, aí ele acha que está salvo. Esse cidadão estava assim também. Então ele achava que era filho de Abraão, podia fazer qualquer coisa que estava salvo. O conteúdo da parábola está ligado ao comentário dirigido aos fariseus a respeito de vícios como o amor ao dinheiro e a autojustificação. Então tem essa ligação, esse link. E aí eu pergunto, hoje não é diferente, ou é? Então hoje não é diferente. A ganância empobrece a existência e a alma de muitas pessoas, as quais nada movem na sua vida a não ser o dinheiro. Ele vive em torno do amor ao dinheiro. Tiago capítulo 5, os versos 1 ao 6, para a gente pensar um pouco. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem. E essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Olha que gravidade. Escutem as suas reclamações, ou seja, das pessoas que estão trabalhando no campo. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Como é atual, né, essa palavra? E é isso que estava acontecendo com o rico. Esse sofrimento descrito aqui, ele estava passando depois da morte dele, ouvindo os gritos. Quantas pessoas ele roubou, explorou para manter o luxo e os prazeres dele. Mas aí agora, como é que faz? Ouvindo tudo aquilo, o fogo consumindo, né, a sua existência, e é por isso que ele pede socorro ali ao pai Abraão. Então os gananciosos não conseguem ver os Lázaros feridos que nós temos no mundo inteiro, não conseguem enxergar. Os necessitados à sua volta pensam apenas em oprimir para acumular cada vez mais riquezas. O Brasil é um exemplo disso, para a gente não ir lá para fora. Vamos falar da nossa realidade, que nós conhecemos. Então o Brasil, ele é um exemplo disso. Aqui nós temos uma elite gananciosa que produz sucessivas crises. O Brasil está em crise, isso é tudo produzido.
Então produz sucessivas crises para ferrar mesmo com o pobre e lucrar com a mesma. Há 50 anos eu ouço falar, por exemplo, em crise. Estou com 51, vou fazer uma conta redonda. Então há 50 anos, ainda com 5 anos de idade, eu ouvi o meu pai falar pela primeira vez a palavra caristia. Nem sabia o que era isso. Achava que de repente era alguma coisa boa, algo de comer, alguém que ia chegar. Mas é isso que você pensava, né? Porque quando a gente morava no sítio, quando chegava parentes, então, né, matavam a galinha. A minha mãe fez uma vez uma carne acho que é carne de sol, vamos assim dizer. E olha, mas pensa num negócio bom. Foi um parente em casa, aí tinha aquela carne, uma carne seca. Eu sei que ela fez lá e eu lembro desse negócio até hoje. Pensa num negócio bom. Mas assim, era tudo contado, né? Você não comia à vontade como comia hoje. Não, era tudo contadinho porque a crise, né? A caristia estava lá. Então meu pai falava acerca dessa caristia. Aí o que acontece? Eu fui crescendo, estudando e descobri que essa caristia, com o I mesmo, não é porque a gente era do sítio, na verdade é a carestia com o E, que significa nada mais nada menos que a falta do que você precisa para subsistência. Então, por exemplo, se tiver muito arroz, o arroz fica barato, não é assim? Aí o mercado faz faltar arroz em determinados locais, o arroz aumenta de preço, aumenta o custo de vida. Então, se eu pagava 10 reais num pacote de arroz, agora tem que pagar 12. E esses 2 reais a mais vai para onde? Para o lucro de alguém, o lucro do mercado. Então, o mercado ele fabrica essa crise, com ela ele diminui o salário que paga para o trabalhador que produz. Ali, já que citamos o arroz, vamos ficar no arroz, né? Então ele produz a crise, o Rodolfo trabalha para colher o arroz. Fala, olha, Rodolfo, é o seguinte, estamos numa crise danada, eu não posso aumentar o seu salário esse ano. E não aumenta o salário do Rodolfo porque a crise é terrível. A empresa vai quebrar, porque olha, né, é muito difícil ser empresário no Brasil, mas está todo mundo andando para lá e para cá, enfim, e depois nós vamos ver os dados aqui. Então, assim, aí o Rodolfo vai ganhar menos, mas o arroz subiu 2 reais. Esses 2 reais a mais é o quê? O aumento do custo de vida. Porque se o Rodolfo, ele quiser, ele produz 2 pacotes de arroz. Um pacote o patrão usa para comer e o outro pacote vai vender para o Rodolfo. O Rodolfo pagava 10 reais, mas agora vai pagar 12. E se ele não pagar os 12 reais, ele morre de fome. Porque ele tem que pagar os 12 reais, mesmo na crise. Então o custo de vida ele aumenta. É assim que funciona a questão. E esses 2 reais a mais do pacote de arroz nada mais é do que a exploração, que provoca um empobrecimento brutal aos mais pobres e aumenta a riqueza daqueles que já têm. Por isso os gananciosos, mesmo na crise, ficam cada vez mais ricos, gabam-se de inaugurar lojas, por exemplo, novos negócios, né, assim, comprar iates, aviões, a gente vê isso todo dia. E olha, eu estou contratando mais gente, então abrir novos negócios, né? Tem mais aqui gente para trabalhar. Só que como que funciona? Ele está pagando mais? Ele contrata cada vez mais gente, irmãos Ventini, e cada vez pagando menos, cada vez explorando mais as pessoas, pagando menos. Assim, o pobre ele perde a cada dia o seu modo de vida. Era assim que o rico fazia e agora ele estava lá, por causa da ganância dele. Aí eu vou, antes de terminar, citar alguns dados para a gente pensar. Novembro de 2018, ano passado, chegando no final do ano, eu dei uma olhada esses dias, e aí hoje, para falar do tema, eu fui rebuscar isso. A BBC Brasil publicou o seguinte: crise econômica, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. Novembro de 2018. E por que isso?
o centro da coisa está que a desigualdade é brutal e nenhum tipo de abordagem de meritocracia produzida pela falácia do próprio mercado, o próprio patrão, é capaz e tem interesse de alterar o tamanho do desequilíbrio da distribuição de renda no Brasil. É tudo papo furado. A conversa para o boi dormir. Agora, aquela coisa prática mesmo de aumentar o salário de quem está trabalhando não existe. Não tem, sempre centrado no lucro. Aí foi publicado que os dados da própria BBC comprovam que a economia brasileira ela cresceu 1%, por exemplo, em 2017. Após 2 anos que ficou parada, não cresceu. A pequena recuperação, porém, não beneficiou os pobres. Em 2016, aliás, de 2016 para 2017, os 10% de brasileiros, 10% mais ricos, experimentaram, em média, um aumento de 6% da sua renda. 6%. Enquanto que o restante, os pobres, tiveram uma queda de 3,5% nos seus rendimentos, no mesmo período. Se considerar a transferência de renda que nós temos, que são os benefícios, né? Os benefícios sociais, por exemplo, aqui na igreja nós tínhamos algumas pessoas que recebiam Bolsa Família, agora não recebe mais. Então isso se considerar o Bolsa Família, essa queda seria de 1,6%. E o salário médio já seria em torno de R$ 787, R$ 788 reais, abaixo do salário mínimo. E aí, se tirar os benefícios sociais que o governo diz que é privilégio e vai acabar com tudo, então não sei como é que algumas pessoas vão sobreviver. Então, a propósito desta fala de redução de direitos, nós tivemos eleições o ano passado. Muitas promessas, acusações, ódio e novos políticos no poder, dentre eles vários cristãos e outros tantos que se dizem, dentre os quais, vamos dizer que uma meia dúzia que a igreja considera inclusive enviados por Deus. Não, aqui vai resolver porque esse agora é o Jesus Cristo, amado e querido, que veio sobre a terra, é o enviado e agora vai resolver. Todo mundo perfilando, né, com essa meia dúzia de pessoas, e a gente está vendo no que está acontecendo. Como dizia o falecido Marcelo Rezende, daí eu pergunto, alguma coisa melhorou, Rodolfo? Não, não melhorou. Junho de 2019, agora, essa semana, agora, Rede Brasil Atual publicou: desigualdade aumenta e renda da metade mais pobre da população cai 40%. Ao mesmo tempo, segmento dos 10% mais ricos acumula 3,3% a mais da renda do trabalho, concentrando 52% de toda a renda produzida no país vai para esses 10% de pessoas. O restante, como se diz, né? Que se exploda. Nós não queremos nem saber. São os Lázaros que estão por aí. Não deixa morrer mesmo, que aí diminui. Então, infelizmente, para os gananciosos, como diz o texto bíblico que nós lemos aqui, a exemplo desse rico, dentre eles, infelizmente, alguns do clero das igrejas, o clero aqui é o pastorado, é quem está na liderança da igreja. Então nós temos muitos pastores e lideranças riquíssimas no Brasil, ricos, estão assim também, comendo a lã das ovelhas, fazendo uma série de coisas, e não estão nem aí para o Lázaro que está na porta ali da sua tenda, da sua casa, precisando de uma ajuda. Então, a exemplo do rico ganancioso do texto bíblico aqui, que achava que era filho, né, de Abraão, não achava, ele era filho de Abraão, mas ele não tinha consciência. Então, hoje também não há consciência sobre o bem-estar dos outros. Por dinheiro, infelizmente, sacrifica-se e mata, se necessário for,
até mesmo pessoas da família. E não precisa nem citar exemplo, tem um monte. Tem um monte aí, né? Até pessoa da família, mata mesmo. Então, observe que o rico da parábola aqui, que nós tomamos como referência, no inferno, aí sim, ele quis fazer tudo o que o pobre fez na terra. Mas aí o que aconteceu, Shirley? Não, deixa eu fazer, eu vou até pregar. Se possível, pai Abraão, deixa que eu volto lá e eu prego. Olha, eu quero fazer agora tudo diferente. Olha, eu quero salvar os meus irmãos. Ficou cheio de boas intenções, não é assim? Há um ditado que diz que até no inferno, né, tá cheio de boas intenções. Por esse texto nós podemos referenciar que sim, só que aí não adianta mais, é tarde demais. Então o que eu quero dizer com essa palavra para a gente concluir? A vida eterna após a morte, mas é necessário que nós nos conscientizemos antes. Depois que morrer, não adianta. Mas agora não adianta, é tarde demais. Então nós precisamos ter essa consciência antes. Veja que o rico, ele teve consciência da eternidade, levantou os olhos e até chorou. Porém, muito ocupado, ganancioso, envolvido com as coisas da vida, teve que morrer para ver e ter consciência, porém já era tarde demais. Meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui nessa noite, você, meu amigo, minha amiga, que acompanha-nos pelas mídias sociais, como é o caso aqui do Roberto Pereira, dizendo boa noite, a paz do Senhor, a Maria Eduarda, que está acompanhando, a minha colega Elizabeth Rodrigues, Edmar, Auricélia Menezes, você que está nos acompanhando nesse momento, e quem sabe vai nos ouvir, assistir no futuro, escuta-me agora nesse momento. Eu quero deixar esse aviso de Deus para a sua vida enquanto há tempo, para nós que estamos aqui, todos que vão ouvir essa mensagem. Há vida eterna após a morte. É necessário, porém, consciência antes dela. Não vamos seguir esse exemplo ruim desse ganancioso que perdeu a sua salvação e teve consciência apenas quando já estava do outro lado, como diz a irmã Francisca, estava já do outro lado, sem a bênção de Deus. E aí o que aconteceu? Foi um desastre para a vida dele. Riquezas podem constituir enciladas e tentações que levam à ruína e perdição. Não é pecado ser rico. O problema está na ganância, no envolvimento que as pessoas deixam-se levar pela riqueza. Isso acontece se e quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro. Porque a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 10, mais uma vez, para reforçar, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Não ame o dinheiro. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, ame a Deus, ame a sua família, ame o seu próximo. Vivamos em harmonia com o nosso próximo antes que seja tarde demais. Amém? Querido Deus, nós louvamos o teu nome, somos gratos por essa palavra, somos gratos por essa oportunidade que tu nos deu, o privilégio de nós pensarmos na tua palavra, meditarmos nela, e oxalá que essa palavra possa produzir frutos dignos de arrependimento. Afinal, a palavra é sua, ó Deus, não é nossa, e nós pregamos aquilo que tu coloca no nosso coração, que aquela pessoa, que essa pessoa, esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo agora aqui na igreja, fora dela também, possa ter essa consciência que nós, ó Deus, lhe coloquemos sempre em primeiro lugar, que nós possamos ter a consciência, Deus, que se nós quisermos a bênção,
Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. É a minha oração no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Vamos fazer uma música que sintetiza bem tudo isso, tanto para nós que estamos aqui, quanto para você que está acompanhando. A gente encerra com essa música, Buscai Primeiro o Reino de Deus. E eu quero dizer para você, nós temos aqui toda quarta-feira oração. Você é convidado para participar com a gente, sempre às 20 horas. E também, no próximo domingo, o culto será às 15 horas. Então não será às 19h30. Você que sempre nos acompanha, às 15 horas, és nosso convidado para juntos nós adorarmos a Deus. É um culto de agradecimento a Deus pelo 50º primeiro aniversário desse que vos fala. Então eu quero receber aqui todos os irmãos, todas as irmãs. A Shirley ficou de trazer um presente abençoado para mim. Não há nenhum problema, eu aceito de todo o coração, tá bom? Mas a Ruth, por exemplo, que já não tem condições de trazer o presente, eu aceito também de todo o coração. Então eu gostaria de dizer aos irmãos e a todos que estão nos acompanhando que trata-se de um evento de agradecimento a Deus. Então eu vou abraçar, beijar ali a Shirley com todo carinho, como o farei com a Ruth também, que não vai trazer o presente. Então o presente ele não é fator determinante para você vir, para você confraternizar-se aqui comigo. O Rodolfo vai trazer lá uma mala de dinheiro para mim. Maravilha, não tem problema. Mas a Débora já não vai trazer. Como eu não amo o dinheiro, eu amo as pessoas, então eu vou amar tanto o Rodolfo, que vai trazer a mala de dinheiro, quanto ali a Débora, que não vai trazer a mala do dinheiro. Então nós queremos confraternizar, será uma bênção. E eu espero que você que me ama, que tem orado por mim e está aqui nas redondezas, está por perto, possa estar comigo domingo às 15 horas. Aí já sabe, até o dia 25, portanto hoje é dia 23, segunda e terça, até na terça-feira você precisa confirmar a sua presença para a gente organizar aqui e preparar uma recepção, aquela recepção que você merece, com todo carinho, com toda a bênção, e vai ser uma maravilha. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos cantar aqui Buscai Primeiro. E logo na sequência, quando eu terminar, pastora Ruth, você ora, encerrando o culto, eu impetro a bênção aqui e que todos tenham uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 Pedi, 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 dar-se-vos-á,
buscai e achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Colocar em pé, agradecer a participação de todos os irmãos. A Shirley, fazia tempo que não aparecia aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Jesus querido, nós somos gratos a Ti, amado, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, pelos louvores que alegraram os nossos corações. Te agradecemos também pela Sua palavra, Senhor. Continua falando conosco, pois é de Ti que nós queremos receber todos os dias de nossas vidas. Fique ao nosso lado, amado Deus. Ó Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és engrandecido. Continue abençoando grandemente a vida de cada um dos Teus servos, Pai. Leve eles em paz para os seus lares. Graças damos a Ti. Amém, Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Todos digam amém. Está terminado no nome de Jesus. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202.